Na busca pela serenidade e equilíbrio emocional, a filosofia estoica oferece valiosos ensinamentos sobre a arte de escolher nossas batalhas verbais. Ao evitar certas discussões e adotar uma postura de estoico, encontramos uma senda que promove não apenas o entendimento mútuo, mas também a preservação da paz interior. Este vídeo explora 13 áreas delicadas que, de acordo com o estoicismo, merecem nosso cuidado ao abordá-las, destacando como a prudência nas palavras pode ser um caminho para uma convivência mais harmônica e enriquecedora. Este é um assunto que pode gerar várias opiniões controversas, e eu quero que você, no final desse vídeo, comente a sua opinião. Vamos lá? Número 1. Política. Ao escolher conscientemente evitar debates sobre política, abraçamos não apenas a prudência, mas também a preservação das relações pessoais que são essenciais para nosso bem-estar emocional. O estoicismo, como filosofia de vida, orienta-nos a desviar nossa energia de discussões políticas acaloradas e, em vez disso, concentrar-nos em ações efetivas. Essa abordagem ressoa com a ideia de que nossa atenção e esforços são recursos valiosos, melhor empregados em iniciativas construtivas que possam impactar positivamente a sociedade. Ao adotar essa perspectiva, transcendemos a polarização política, colocando em prática os princípios estoicos de discernimento e equanimidade. Em vez de nos perdermos nas nuances de rivalidades partidárias, direcionamos nosso foco para áreas onde podemos fazer a diferença de maneira tangível. Isso não apenas preserva o tecido das relações interpessoais, mas também nos capacita a ser agentes de mudança fundamentados em valores e ações concretas. Nesse sentido, o estoicismo atua como um guia para a gestão sábia de nossas interações sociais. Ao escolher deliberadamente não nos envolvermos em debates políticos divisivos, abrimos espaço para diálogos construtivos e para a promoção de ideias que transcendam as barreiras partidárias. Essa abordagem não é apenas uma estratégia de autopreservação emocional, mas também uma manifestação prática da busca por uma sociedade mais coesa e orientada para o bem comum. Número 2. Religião intensa. Ao abordar discussões de natureza religiosa, onde as convicções muitas vezes são profundas e apaixonadas, o estoicismo oferece uma abordagem sábia e equilibrada. Engajar-se em debates intensos sobre questões de fé pode frequentemente resultar em desentendimentos e conflitos emocionais. Nesse cenário, a prática da moderação emerge como uma orientação fundamental, não apenas para preservar a paz interior, mas também para promover um ambiente de respeito e tolerância. Ao adotar uma postura moderada, reconhecemos a singularidade das crenças pessoais, evitando confrontos desnecessários que poderiam comprometer relacionamentos significativos. O estoicismo, como um guia nesse contexto, oferece uma visão que transcende as barreiras religiosas, incentivando um diálogo respeitoso e inclusivo. A moderação, portanto, não implica a negação ou enfraquecimento das próprias convicções, mas sim a capacidade de expressá-las de maneira respeitosa e aberta ao entendimento mútuo. Ao escolher preservar a paz de espírito, a prática da moderação em discussões religiosas torna-se uma ferramenta poderosa. Essa abordagem não apenas fortalece o indivíduo em seu próprio caminho espiritual, mas também contribui para a construção de um ambiente mais harmonioso, onde a diversidade de crenças é celebrada, enriquecendo a experiência coletiva, em vez de servir como motivo de divisão. Dessa forma, a moderação nas discussões religiosas não é apenas uma estratégia de comunicação, mas uma expressão de sabedoria e compreensão mútua. No âmbito estoico, ela se torna um instrumento valioso para a construção de pontes entre diferentes perspectivas, destacando a importância de trilhar o caminho do entendimento e da coexistência pacífica. Número 3. Assuntos sensíveis. Ao fazer a escolha consciente de evitar temas sensíveis, como traumas pessoais ou feridas emocionais, estamos de fato praticando um ato profundo de respeito pela vulnerabilidade alheia. O estoicismo, com sua rica sabedoria filosófica, oferece uma orientação valiosa ao destacar a importância de reconhecer e honrar a sensibilidade emocional dos outros. Essa prática transcende a mera superficialidade das interações sociais, sendo uma manifestação genuína de empatia e consideração pelo bem-estar emocional de nossos semelhantes. Ao escolhermos não adentrar em tópicos delicados, não apenas evitamos causar desconforto desnecessário, mas também construímos um ambiente que nutre a compreensão e a empatia mútua.
O estoicismo, com sua ênfase na virtude e na ética, nos instiga a reconhecer a complexidade das experiências pessoais de cada indivíduo. Essa consciência, por sua vez, se traduz em uma escolha consciente de não provocar dor ou ressuscitar memórias traumáticas, promovendo um espaço de respeito e cuidado nas relações humanas. Essa prática vai além de uma simples estratégia para evitar conflitos. É uma expressão tangível da virtude estoica da humanidade. Ao reconhecermos que todos carregam consigo narrativas pessoais e emocionais intrincadas, decidimos não apenas pela abstenção de palavras que poderiam causar dano, mas também pela criação de um ambiente propício para o florescimento de conexões autênticas e significativas. Ao incentivar a empatia e a compreensão mútua, o estoicismo estabelece as bases para relacionamentos saudáveis e enriquecedores. Evitar tocar em feridas emocionais sensíveis não apenas resguarda a integridade emocional dos outros, mas também semeia as raízes para um terreno fértil onde a verdadeira compreensão e a aceitação mútua podem prosperar. Assim, o estoicismo não apenas aconselha a prudência nas palavras, mas também inspira um modo de vida fundamentado na gentileza, na paciência e na consideração pelos sentimentos mais profundos de nossos companheiros de jornada. Número 4. Finanças pessoais. Abordar a intricada teia das finanças pessoais frequentemente se revela como um campo minado de tensões nas interações sociais. O estoicismo, com sua abordagem pragmática da vida, nos convida a considerar a discrição em assuntos financeiros não apenas como uma prática sensata, mas como um pilar fundamental para preservar a privacidade individual e mitigar potenciais conflitos. Ao escolhermos manter uma certa reserva em relação às nossas finanças pessoais, estamos, de maneira consciente, erguendo uma barreira que protege não apenas nossa privacidade, mas também a harmonia nas relações interpessoais. O estoicismo, ao incentivar a ponderação e a moderação, reconhece que as discussões sobre dinheiro podem acionar questões sensíveis relacionadas a valores, status e autoestima. Preservar a privacidade financeira não é meramente uma estratégia de autoproteção. É um gesto que contribui para criar um ambiente onde as relações podem florescer, sem o peso potencial das comparações financeiras. O estoicismo, ao orientar-nos para a importância de direcionar nossa atenção para o que podemos controlar, destaca que as finanças pessoais muitas vezes estão fora do alcance de nossas influências imediatas. Ao adotar essa postura, não apenas poupamos a nós mesmos e aos outros do desconforto associado às comparações financeiras, mas também enfatizamos a verdadeira riqueza que reside nas qualidades humanas e nas relações significativas. Dessa forma, a discrição nas finanças pessoais, segundo a visão estoica, transcende a esfera da estratégia individual. É uma expressão de sabedoria que contribui para a construção de conexões humanas mais genuínas. Essa prática não só evita potenciais conflitos decorrentes de discussões sobre dinheiro, mas também estabelece um terreno mais fértil para relações centradas na compreensão mútua e na valorização das verdadeiras riquezas da vida. Número 5. Relacionamentos pessoais. Neste intricado retrato da filosofia estoica, somos convidados a contemplar a arte de evitar fofocas e críticas destrutivas que frequentemente permeiam os relacionamentos alheios. O pano de fundo deste quadro é delineado por princípios estoicos que se entrelaçam como fios invisíveis de respeito e moderação. As pinceladas suaves e decididas expressam a prática estoica de resistir à tentação de se envolver em fofocas prejudiciais. Cada traço denota uma escolha consciente de manter a integridade das relações, criando uma barreira protetora contra o veneno sutil que as críticas destrutivas podem introduzir. O ponto focal deste desenho é a ideia central da filosofia estoica: direcionar nossa atenção para fortalecer os vínculos em vez de perder tempo julgando. Aqui vemos a paleta de cores da compreensão e da empatia, criando uma atmosfera onde o julgamento cede lugar à aceitação e ao apoio mútuo. Cada matiz representa um matrimônio de respeito e apreciação pelos caminhos individuais que os relacionamentos percorrem. A linhagem fina da empatia entrelaça-se, formando uma teia que não apenas protege, mas também enriquece a convivência. Os contornos das relações humanas são suavizados, e a serenidade emerge como um tema recorrente, destacando a visão estoica de que uma convivência harmoniosa se constrói sobre a base sólida de respeito e compreensão mútua.
Este desenho, assim como a filosofia que o inspira, nos convida a apreciar a beleza da autenticidade nas interações humanas e a cultivar relacionamentos que perdurem além das superfícies efêmeras das fofocas e julgamentos. Número 6. Saúde e corpo. No vasto e profundo cenário da filosofia estoica, a contemplação sobre discussões excessivas relacionadas à saúde se desenha como uma obra de arte que mergulha nas complexidades da existência humana. Esta representação é uma tapeçaria de cores e linhas que ilustram as ansiedades que muitas vezes afloram quando nos perdemos em intermináveis debates sobre nosso bem-estar físico e mental. As pinceladas, ora suaves e delicadas, ora marcadas pela intensidade, capturam a fragilidade da condição humana diante das incertezas relacionadas à saúde. Neste quadro, o estoicismo se revela como o mestre artífice, sugerindo que a verdadeira serenidade é alcançada ao aceitar o que não pode ser controlado. A paleta de sabedoria desta filosofia funciona como um conjunto de ferramentas, orientando-nos a desviar o olhar das preocupações excessivas e a concentrar nossas energias em ações positivas que promovam o bem-estar duradouro. O ponto focal deste quadro é a essência do estoicismo. A busca por uma mentalidade que transcenda a ansiedade constante diante do que está além de nosso controle. Aqui as cores se transformam para representar a transição do medo para a aceitação, enquanto as linhas delineiam a jornada do entendimento, da inquietação para a serenidade. Esta obra de arte filosófica nos convida a abandonar a busca incessante por certezas na esfera da saúde e a abraçar a verdade fundamental de que há aspectos que não podemos dominar. No lugar da ansiedade, a paleta se enriquece com tons de autocuidado, ações positivas e uma aceitação serena da complexidade inerente à condição humana. Aqui, o estoicismo não é apenas um sistema de pensamento, mas um guia compassivo que nos conduz a um estado de equilíbrio e paz interior, mesmo diante das incertezas que permeiam nossa jornada de saúde. Número 7. Morte. Numa profunda reflexão sobre a inescapável realidade da morte, o estoicismo se revela como uma filosofia que molda a abordagem humana diante da inevitabilidade da finitude. Esta representação se estende como uma vasta tapeçaria de compreensão e aceitação, onde as nuances da mortalidade são entrelaçadas com a sabedoria estoica. As pinceladas, ora suaves como a brisa que acaricia a face, ora intensas como as ondas do mar em um momento de tempestade, capturam a inevitabilidade da morte. Nesse quadro, o estoicismo emerge como um guia sábio, sugerindo que discutir esse tema pode ser desconfortável para muitos, mas enfrentá-lo com serenidade é uma chave essencial para uma existência plena. O ponto focal desta obra filosófica é a encorajadora perspectiva estoica diante da finitude. As cores, vivas e ressonantes, transformam-se para representar a jornada da escuridão para a luz, enquanto as linhas delineiam a trilha da aceitação serena. Aqui o estoicismo não é uma evasão da realidade da morte, mas uma filosofia que nos inspira a viver virtuosamente no presente, onde cada momento é apreciado como uma oportunidade única de crescimento e contribuição significativa. Esta vasta tela de sabedoria nos convida a transcender o desconforto associado à discussão da morte e a adotar uma visão serena e enriquecedora. Ao aceitar a natureza inevitável da finitude, o estoicismo nos orienta a direcionar nossos esforços para viver virtuosamente, abraçando cada instante como uma dádiva que oferece a oportunidade de crescimento pessoal e contribuição significativa para o mundo. Neste quadro filosófico, a morte não é temida, mas reconhecida como parte integrante da jornada humana. O estoicismo, com sua mensagem atemporal, instila uma sabedoria que transcende o medo da morte, convidando-nos a abraçar a existência com coragem, propósito e uma serenidade que ilumina até os cantos mais sombrios da nossa compreensão. Número 8. Opiniões pessoais. Na intrincada tapeçaria das interações humanas, a abordagem das opiniões pessoais se desenha como uma obra de equilíbrio e compreensão na filosofia estoica. Este retrato revela a sutileza de respeitar a diversidade de opiniões como um pilar fundamental para uma convivência harmoniosa, uma sinfonia de pensamentos que enriquece a experiência compartilhada. As pinceladas, ora suaves e acolhedoras, ora marcadas pela firmeza da razão, capturam a multiplicidade de perspectivas que enriquecem a experiência humana. Nesse vasto quadro, o estoicismo emerge como um guia sábio, sugerindo que evitar debates acalorados sobre gostos pessoais ou preferências
não é apenas uma escolha, mas uma prática que vai além, preservando a paz e fomentando um ambiente mais inclusivo. O ponto focal deste retrato é a essência do respeito à diversidade de opiniões. As cores, ricas e variadas, transformam-se para representar a vibrante tapeçaria que se forma quando diferentes matizes de pensamento se entrelaçam, enquanto as linhas delineiam a trilha da aceitação mútua. Aqui, o estoicismo não é uma fuga do diálogo, mas uma filosofia que nos inspira a cultivar um terreno onde a diversidade de opiniões não é apenas tolerada, mas celebrada como uma força que fortalece os laços sociais. Este quadro filosófico nos convida a transcender as armadilhas dos debates acalorados sobre gostos e preferências pessoais. Ao invés de alimentar conflitos, o estoicismo nos orienta a direcionar nossa atenção para construir um ambiente mais inclusivo, onde a troca de ideias é enriquecedora e contribui para a compreensão mútua. Ao respeitar a diversidade de opiniões, não apenas preservamos a paz, mas também contribuímos para a construção de uma sociedade mais compassiva e harmoniosa. Nessa vastidão de pensamentos, o estoicismo se destaca como uma bússola que aponta para o entendimento e a celebração da riqueza que surge quando abraçamos as nuances das opiniões que permeiam a experiência humana. Número 9. Estilo de vida. Numa profunda reflexão sobre o estilo de vida, a filosofia estoica se revela como um farol que ilumina a intrincada teia das interações humanas. Este retrato é uma representação da delicadeza de reconhecer que críticas excessivas ao estilo de vida alheio podem ser prejudiciais e, ao mesmo tempo, uma manifestação de sabedoria estoica que nos orienta a centrar nossa atenção na melhoria contínua de nossa própria existência. As pinceladas, em sua diversidade e riqueza de matizes, capturam a complexidade das escolhas de estilo de vida. Aqui, o estoicismo emerge como um guia sábio, sugerindo que direcionar energias para a melhoria pessoal é uma abordagem mais construtiva e enriquecedora do que julgar as escolhas alheias. O ponto focal deste retrato é a essência da filosofia estoica, o convite para concentrar-se em aprimorar a própria vida. As cores vibrantes e mutáveis transformam-se para representar a jornada dinâmica em direção ao autodesenvolvimento, enquanto as linhas delineiam o caminho da autorreflexão e do crescimento pessoal. O estoicismo não é uma negação da diversidade de estilos de vida, mas uma orientação que destaca a importância de olhar para dentro, buscando constantemente maneiras de evoluir e florescer. Esta obra filosófica nos convida a transcender o impulso de criticar excessivamente o estilo de vida alheio. Em vez de alimentar julgamentos prejudiciais, o estoicismo nos instiga a direcionar nossos esforços para construir uma vida significativa e autêntica. Ao focar na melhoria pessoal, não apenas cultivamos um espaço interno de crescimento, mas também contribuímos para um ambiente social, onde a diversidade de escolhas de estilo de vida é respeitada como uma expressão única da jornada humana. Neste quadro filosófico, o estoicismo ressoa como uma melodia que harmoniza a busca individual pela excelência com a aceitação compassiva das escolhas dos outros, criando uma sinfonia de respeito e compreensão nas relações humanas. Número 10. Conquistas pessoais. Numa profunda reflexão sobre as complexas tramas das conquistas pessoais, a filosofia estoica emerge como um guia sábio para a jornada humana. Este retrato detalhado é uma representação cuidadosa da delicadeza envolvida em evitar ostentações sobre conquistas, não apenas como uma escolha pessoal, mas como uma prática que transcende o âmbito individual, contribuindo para a prevenção de inveja e rivalidade. A sabedoria estoica destaca, de maneira marcante, a importância fundamental da humildade e do compartilhamento positivo de experiências. As pinceladas, meticulosas e pensativas, capturam a essência das realizações pessoais. Aqui, o estoicismo se revela como um farol que orienta a navegação através do complexo terreno das relações humanas. Evitar ostentações, segundo esta filosofia, não é uma negação das conquistas, mas uma escolha consciente de preservar o equilíbrio nas interações sociais. Uma dança harmoniosa entre a celebração e a modéstia. O ponto focal deste retrato é a importância atribuída pela filosofia estoica à humildade. As cores, suaves e harmoniosas, transformam-se para representar a atitude equilibrada que emerge quando compartilhamos positivamente nossas conquistas. As linhas delineiam o caminho da celebração que não desperta inveja, mas, ao contrário, inspira mútua elevação.
O estoicismo não é apenas um guia para a jornada individual, mas também uma filosofia que inspira a construção de um ambiente social, onde as realizações são reconhecidas com gratidão, sem incitar rivalidades prejudiciais. Esta obra filosófica nos convida a transcender o impulso natural de ostentar nossas conquistas. Em vez de alimentar uma atmosfera de competição desenfreada, o estoicismo nos instiga a abraçar a humildade, compartilhando nossos triunfos de maneira que inspire positivamente aqueles ao nosso redor. Ao fazê-lo, não apenas preservamos a paz nas relações, mas também contribuímos para a construção de uma comunidade onde as realizações individuais se tornam pontos de luz que iluminam o caminho coletivo. Neste quadro filosófico, o estoicismo ressoa como uma melodia que eleva não apenas o indivíduo, mas toda a sinfonia de conexões humanas, onde as conquistas pessoais são celebradas não como motivos de rivalidade, mas como fontes de inspiração e crescimento conjunto. Número 11. Problemas familiares. Numa imersão profunda nos intricados relacionamentos familiares, a filosofia estoica emerge como um guia compassivo e sábio. Este retrato minuciosamente elaborado é uma representação cuidadosa da importância fundamental de respeitar a privacidade familiar, transcendendo a mera formalidade para se tornar uma prática essencial na preservação da integridade dos laços familiares. A sabedoria estoica, em sua essência, não apenas ressalta o valor da privacidade, mas incentiva ativamente a busca de soluções construtivas, favorecendo a resolução interna de conflitos em vez de expô-los a terceiros. As pinceladas aplicadas com precisão e sensibilidade capturam a complexidade e a delicadeza dos laços familiares. Neste cenário, o estoicismo se revela como um farol que ilumina a jornada através dos desafios intrínsecos às relações familiares. Respeitar a privacidade, segundo esta filosofia, não é apenas um ato de cortesia, mas uma escolha consciente de nutrir a confiança e a estabilidade nos alicerces familiares. O ponto focal deste retrato é a promoção ativa da busca por soluções construtivas. As cores, matizadas e expressivas, transformam-se para representar a dinâmica fluida da resolução interna de conflitos. As linhas delineiam o caminho da comunicação aberta, da empatia e do entendimento mútuo, guiando a família para além das adversidades com coragem e resiliência. Aqui, o estoicismo não é um afastamento das dificuldades familiares, mas um guia que inspira a enfrentar os desafios internos com uma mentalidade de construção. Esta obra filosófica nos convida a transcender a tentação de expor conflitos familiares a terceiros. Em vez de buscar refúgio em julgamentos externos, o estoicismo nos instiga a encarar os problemas internos com uma mentalidade de construção. Ao fazê-lo, não apenas preservamos a intimidade familiar, mas também contribuímos para uma dinâmica interna mais saudável, onde os desafios são enfrentados com coragem e respeito mútuo. Neste retrato filosófico, o estoicismo ressoa como uma melodia que orienta a família a atravessar os altos e baixos com serenidade, mantendo os laços familiares não apenas intactos, mas fortalecidos pela sabedoria que emerge da resolução interna e construtiva de conflitos. Número 12. Problemas profissionais. Numa imersão profunda no intricado cenário profissional, a filosofia estoica destaca-se como um guia sábio e compassivo. Este retrato meticulosamente elaborado é uma representação cuidadosa da importância fundamental de evitar fofocas no ambiente de trabalho e manter a discrição sobre problemas profissionais, transcendendo o simples código de ética para se tornar uma prática essencial na construção de um ambiente laboral mais saudável. A sabedoria estoica, em sua essência, não apenas reconhece o valor da privacidade profissional, mas enfatiza a contribuição positiva que a discrição pode oferecer para a dinâmica e o bem-estar no trabalho. As pinceladas, aplicadas com precisão e sensibilidade, capturam a complexidade e a delicadeza do ambiente profissional. Neste cenário, o estoicismo se revela como um farol que ilumina a jornada através dos desafios intrínsecos ao mundo do trabalho. Evitar fofocas e manter a discrição, segundo esta filosofia, não é apenas um sinal de profissionalismo, mas uma escolha consciente que contribui para a construção de uma cultura de respeito, colaboração e integridade. O ponto focal deste retrato é a promoção ativa de uma comunicação saudável no ambiente profissional. As cores, matizadas e expressivas, transformam-se para representar a dinâmica fluida de relações construtivas. As linhas delineiam o caminho da confidencialidade e do entendimento mútuo, guiando a equipe para além dos obstáculos com integridade e resiliência.
Aqui, o estoicismo não é uma evasão das dificuldades profissionais, mas um guia que inspira a enfrentar os desafios com uma mentalidade colaborativa. Esta obra filosófica nos convida a transcender a tentação de participar de fofocas ou expor problemas profissionais de maneira inadequada. Em vez de alimentar um ambiente de trabalho tóxico, o estoicismo nos instiga a encarar as adversidades com seriedade e a abordar as situações desafiadoras com maturidade e discrição. Ao fazê-lo, não apenas preservamos a integridade do ambiente laboral, mas também contribuímos para o cultivo de uma cultura empresarial, onde a confiança, o respeito e a colaboração são fundamentais para o florescimento profissional. Neste retrato filosófico, o estoicismo ressoa como uma melodia que harmoniza as relações profissionais, elevando a equipe para além das intrigas superficiais, em direção a uma colaboração autêntica, construtiva e enriquecedora. Número 13. Notícias negativas. Numa imersão profunda no contexto atual de informações rápidas e constantes, a filosofia estoica se destaca como uma bússola que guia nossa relação com notícias negativas. Este retrato detalhado é uma representação cuidadosa da importância de reconhecer os impactos do consumo excessivo de notícias negativas, transcendendo a simples ingestão de informações para se tornar uma prática essencial na preservação do equilíbrio emocional. A sabedoria estoica, em sua essência, não apenas alerta para os perigos da sobrecarga informacional, mas sugere ativamente filtrar essas informações, concentrando-se no que pode ser controlado e mantendo a calma diante do inevitável. As pinceladas aplicadas com precisão e sensibilidade capturam a complexidade da era da informação. Aqui, o estoicismo se revela como um farol que ilumina o caminho através das notícias negativas, oferecendo uma abordagem consciente e equilibrada. Filtrar informações, segundo esta filosofia, não é apenas uma estratégia, mas uma escolha consciente que preserva a saúde mental e emocional, delineando um caminho no meio do bombardeio constante de notícias. O ponto focal deste retrato é a promoção ativa da busca pelo equilíbrio emocional. As cores matizadas e expressivas transformam-se para representar a dinâmica de encontrar a serenidade no meio do caos informativo. As linhas delineiam o caminho da escolha seletiva, direcionando a atenção para o que pode ser controlado, enquanto mantém a calma diante do inevitável. Aqui, o estoicismo não é uma negação das realidades do mundo, mas um guia que inspira a enfrentar as notícias negativas com discernimento e resiliência, construindo um escudo mental que preserva a integridade emocional. Esta obra filosófica nos convida a transcender a compulsão pelo consumo desenfreado de notícias negativas. Em vez de se perder no turbilhão informativo, o estoicismo nos instiga a adotar uma postura mais seletiva e consciente, priorizando a saúde emocional. Ao fazê-lo, não apenas preservamos o equilíbrio mental, mas também contribuímos para a construção de uma sociedade mais resiliente, capaz de enfrentar desafios com calma e discernimento. Neste retrato filosófico, o estoicismo ressoa como uma melodia que orienta a mente a encontrar a paz no meio da tempestade informativa, promovendo uma relação mais saudável e equilibrada com as notícias negativas, numa dança consciente entre o discernimento e a serenidade. Numa jornada de 13 temas que transcendem as vicissitudes da vida, o estoicismo emerge como um guia sábio para a existência humana. Este retrato filosófico delineia os contornos de uma abordagem estoica diante de temas sensíveis, que vai desde a política partidária até o consumo de notícias negativas. Cada pincelada, minuciosamente aplicada, captura a essência da sabedoria estoica, oferecendo uma perspectiva que ressoa além das complexidades do cotidiano. Do respeito à diversidade de opiniões até a promoção da privacidade familiar, o estoicismo se revela como um farol que ilumina o caminho da vida, inspirando a autenticidade, o equilíbrio emocional e a construção de relações saudáveis. Evitar debates políticos, praticar a moderação nas discussões religiosas e preservar a paz diante de assuntos sensíveis são traços distintivos desta filosofia, que busca não apenas orientar, mas transformar a experiência humana. Ao abraçar a humildade diante das conquistas pessoais e respeitar a diversidade de estilos de vida, o estoicismo não é apenas um código de conduta, mas uma abordagem de vida que convida à introspecção e ao crescimento constante. Evitar fofocas
Manter a discrição sobre problemas profissionais e filtrar notícias negativas são expressões concretas dessa filosofia que promove a serenidade, a resiliência e a busca pelo que é verdadeiramente significativo. O estoicismo ressoa como uma melodia que harmoniza as complexidades da existência, oferecendo não apenas orientações práticas, mas um convite à reflexão profunda sobre como conduzimos nossas vidas. Neste retrato filosófico, cada traço contribui para a criação de uma obra de arte única, onde a filosofia estoica se entrelaça com a tapeçaria da experiência humana, oferecendo insights atemporais que transcendem as fronteiras do tempo e do espaço. Caso você seja um apaixonado por esse tipo de conteúdo, faça a sua inscrição para assim não perder nenhum conteúdo de valor que estamos preparando para você. Obrigado e até a próxima.